Olá, amados de Deus. É uma alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O objetivo nosso aqui é anunciar sempre o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente e que por sua graça Ele pode vir habitar em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso e nós gostaríamos muito que isso fosse uma realidade. Nós queremos contar com a sua participação efetiva, com a sua colaboração, para que este programa se mantenha. Toda a sua ajuda nesse sentido é muito benéfica diante dos custos que a gente tem. E nós contamos profundamente com as suas orações. Queremos que você integre ao grupo de intercessão para que nós possamos estar firmes e contra as grandes lutas espirituais que a gente passa. Pedimos também que você divulgue este programa a fim de que ele alcance um público cada vez maior para a glória de Deus, ok? Nós vamos agora para um momento devocional e já a gente volta. Olá, graça e paz. Hoje o tema de nossa reflexão é somente as Escrituras. No mundo em que as grandes mídias querem ditar o que é e o que não é a verdade, numa sociedade chamada líquida e volátil que tem por característica a desorganização de todas as esferas da vida social, como o amor, a cultura, o trabalho e etc., nos deparamos com um desafio muito maior do que nossos pais de criar uma conduta estável. Qual o critério que podemos utilizar para filtrar todas as afirmações sobre a nossa vida e a sociedade? Como pensar corretamente sobre relacionamentos, moralidade, Deus, origem do universo e muitas outras questões importantes? Para responder a essas perguntas, precisamos de algum tipo de parâmetro ou critério ao qual possamos nos basear. Ao contrário do relativismo pregado aos quatro ventos em nossa sociedade, todos precisam de uma autoridade de referência absoluta para que as decisões que tomamos tenham sentido. Sem dúvida, as pessoas lúcidas têm algum tipo de norma suprema a qual recorrem para tomar suas decisões, quer estejam cientes ou não do que essa norma venha a ser. Uns se baseiam em razão e na lógica para fazer do seu juízo de valor sobre as alegações do que é a verdade. Outras se baseiam em sua experiência ao longo da vida, mas há aqueles que recorrem ao seu próprio senso subjetivo das coisas. Embora possamos encontrar alguma verdade em cada um desses critérios, é necessário verificar qual é o padrão superior e definitivo da verdade em que o cristão deve pautar-se. Para um autêntico cristão, há apenas uma fonte que pode legitimamente usar como padrão supremo, a Palavra de Deus. Para um filho de Deus, não pode haver nenhuma autoridade maior que o próprio Deus. Nossos pais, avós, bisavós e todos que vieram antes de nós enfrentaram o desafio de decidir sobre outras reivindicações de verdades concorrentes. Adão e Eva enfrentaram esse dilema quando foram tentados. Eles ouviram de Deus uma afirmação: certamente morrerás. E se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam.
mas ouviram e deram ouvidos a outra afirmação concorrente da verdade, que é certo que não morrerás. Ao ouvir essas duas afirmações contrárias, o que eles deveriam ter feito? Qual critério deveriam ter usado para decidir? Havia apenas uma verdade em que poderiam confiar para tomar uma decisão: o que Deus havia falado a eles. Porém, não foi isso que aconteceu e o pecado entrou por Adão e Eva no mundo. A decisão de Eva foi baseada numa avaliação de critérios que ela não sabia bem como aplicar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou-lhe do fruto e comeu. Da mesma forma, quando usamos o sentimento, a razão, a tradição ou qualquer outra fonte que não seja a palavra de Deus, pecamos por rejeitar a sua palavra como o padrão máximo de toda a nossa vida. A Bíblia é a única autoridade infalível e ela aponta para a suprema revelação. O autor de Hebreus diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, de 1 a 4. Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado e somente Ele obedeceu plenamente à palavra de Deus. Somente com a vida de Cristo e a sua palavra em nós, podemos andar neste mundo e tomar todas as decisões baseadas nele, que é o caminho, a verdade e a vida. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Então, nós temos tratado aqui no Café e Fé de uma realidade que é a salvação da nossa alma. Este já é o 8º encontro em que nós estamos peregrinando nesse assunto. Eu fui salvo um dia no meu espírito. Meu espírito estava morto em delitos e pecados. Por causa do pecado de Adão, a raça humana nasceu espiritualmente morta. Viva psicologicamente e viva biologicamente. Mas o seu espírito está desconectado de Deus. Ele encontra-se morto, desligado de Deus. E quando o Espírito Santo nos vivifica através da palavra e da obra de Cristo Jesus, que assumiu a nossa causa, que morreu a nossa morte lá na cruz e que ressuscitou para nos dar a sua vida, nosso espírito foi vivificado. Mas todos nós carregamos uma alma que traz um histórico complexo de muitos acontecimentos, um somatório de coisas que aconteceram na nossa vida e que precisam uma salvação de Deus para tirar este acúmulo de maldade, como nos descreve o livro de Tiago, esse acúmulo de maldade que está implantado em nossa alma. Então, nós precisamos desta salvação. A palavra de Deus diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo.
já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo fala de um processo de salvação. Muitos acreditam que a salvação do ser humano é apenas o novo nascimento. De fato, o novo nascimento é salvação, sim, mas é a primeira fase da salvação na história do ser humano caído. É o primeiro ato, é quando Deus nos dá a vida. Não devemos encarar a salvação, entretanto, apenas como novo nascimento, pois há outras áreas do ser humano que carecem de salvação. Temos que vê-la em sua maior abrangência. Aqui abordamos a salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Ou seja, a salvação do espírito, da alma e do corpo. Nós já fomos salvos em nosso espírito, nós que cremos em Cristo Jesus. Nós já fomos salvos no nosso espírito da condenação do pecado, por meio desta obra maravilhosa de Jesus Cristo, que morreu ali na cruz, que nos incluiu na sua morte, que nos fez morrer juntamente com ele, ainda que eu não tivesse nem nascido quando isso aconteceu, como também eu não tinha nascido quando Adão pecou, mas eu herdei o pecado de Adão, e agora em Cristo eu ganhei uma salvação que tirou a condenação do pecado, e eu fui salvo no meu espírito. Estamos sendo salvos do poder do pecado em nossa alma, através da vida ressurreta de Jesus Cristo. Nós fomos salvos da condenação do pecado através da morte de Jesus na cruz. E estamos sendo salvos do poder do pecado por meio da vida ressurreta de Jesus Cristo. E nós seremos salvos da presença do pecado um dia, em nosso corpo glorificado, um corpo de glória que o Senhor vai dar quando o Senhor vier buscar o seu povo. Eu espero que seja o mais rápido possível, que seja logo. Eu estou aqui orando ao Senhor, Maranata, ó vem Senhor Jesus. Este mundo cada dia mais complicado. Você dá uma olhadinha nas nações da terra, você dá uma olhadinha no mundo, como ele está complicado, como as guerras, os rumores de guerras, as fomes, as pestes, os terremotos, os sinais que o Senhor Jesus Cristo falou, eles estão aí se cumprindo de uma maneira muito clara, e eu espero que realmente o Senhor esteja voltando o mais rápido possível. E aqui nesse texto que nós estamos observando, do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, a igreja de Roma, ele encoraja a uma vida de alerta espiritual e de pureza moral, porque a salvação está mais próxima. Ele diz, o tempo é curto, o tempo cada vez está ficando mais curto. A dispensação da graça está chegando ao fim. O atraso da hora exige que toda letargia e inatividade sejam afastados. Alguém pode dizer, mas Glênio, ele falou isto há 2000 anos atrás,
e nada aconteceu. É verdade, você está raciocinando com a mente de cronômetro. O relógio, o tempo, a medição do tempo humano é diferente da medição do tempo divino, que é o kairos. Existe o tempo cronos e o tempo kairos. O tempo cronos é aqui do meu relógio. O tempo kairos é o tempo da maturidade das coisas, do amadurecimento das coisas. E o apóstolo Pedro, citando o Salmo 90, ele diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, da morte de ressurreição de Jesus para cá, ainda não passaram 2 dias, 2000 anos, ainda não passaram 2 dias. Então, é muito do ponto de vista do kairos, não do cronos. E nós temos que estar sempre preparados. Uma coisa que um cristão tem que viver é com a mala pronta, é com o passaporte pronto ali para qualquer hora. A nossa salvação está mais próxima do que nunca. A salvação vem nos levar para um tempo de que nós vamos estar na casa do Pai. Jesus disse, eu vou preparar um lugar e quando eu for e vos preparar o lugar, eu virei e vos levarei para onde eu estou. O apóstolo está falando aqui aos crentes, isto é, aos salvos no Espírito, aos que foram salvos da condenação do pecado, para estarem de fato bem alertas em suas almas, pois a salvação completa está se cumprindo. Eles precisam olhar a salvação da sua alma. Ele se refere ao tempo como o kairos divino, um tempo qualitativo, que está se completando no processo do amadurecimento. E ele adverte, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos capítulo 13, versículo 12. Eu vou parar aqui um instantinho e logo estou voltando para a gente comentar um pouquinho mais. Então, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo que vai alta a noite e vem chegando o dia da o dia da redenção, o dia da luz, o novo dia. Ele disse, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ele se refere ao tempo aqui, o kairos, o tempo qualitativo, e ele está chamando a atenção para que nós tenhamos esta observância para que alguma coisa que está acontecendo. Nós vemos nessa advertência que a era presente é como uma noite de pecado que acabou de seguir seu curso, o tempo escuro, mas o dia da glória, o dia eterno, está prestes a amanhecer para todos os crentes em Jesus Cristo. Isso significa
que devemos descartar todo o lixo acumulado na nossa história, na nossa vida, na nossa alma, todo tipo de coisa que nos mantém escravos da cultura deste mundo pervertido. Remover tudo isto. Todos os regenerados, todos os filhos de Deus, todas as novas criaturas têm histórias com lembranças, com costumes que aprisionam suas almas. Nós fomos salvos da condenação do pecado em nosso espírito, mas não fomos ainda salvos totalmente em nossa alma do poder do pecado. Ainda temos atitudes, ainda caímos em coisas, em armadilhas do pecado que nos aprisiona. Então, ele está chamando a atenção. Por isso, o Espírito Santo, ele pode nos habilitar pela graça a participar deste processo de erradicação de pecados, de traumas, de lembranças desagradáveis que nos aprisionam. Nós temos uma alma forte e muitas vezes queremos nos autodirigir. Esta alma altiva costuma resistir à dependência do Espírito Santo. E Deus, ele precisa quebrantar, ele precisa remover de nós essa altivez de alma. E esse processo da salvação da nossa alma, ele envolve muitas vezes o quebrantamento, a humilhação, a submissão, até mesmo aquelas coisas que nos envergonham, para que nós possamos clamar ao Senhor. Nós agimos por conta própria e não nos submetemos ao governo de Deus, ao governo de nosso Senhor Jesus Cristo, e fazemos coisas que não são as melhores. Por isso, nós precisamos de um quebrantamento do alto, de uma boa disciplina, do Senhor nos corrigir daquilo que nós estamos fazendo, que traz tanto prejuízo para as nossas vidas. E a Trindade vai agir em nosso espírito e nós vamos paulatinamente abrindo mão das obras das trevas com o objetivo de sermos revestidos das armas da luz. Ele vai remover isto de nós. E nós precisamos obedecer para que nós sejamos revestidos destas armas luminosas de Deus. Então o apóstolo afirma: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Olha, ele faz aqui algumas comparações. Pessoas que comem demais, bebem demais, pessoas que são licenciosas, que utilizam o sexo de modo não adequado, trazendo resultados de dissoluções íntimas na sua alma, não em contendas e ciúmes, em disputas, em lutas, mas, diz ele, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Isso está em Romanos capítulo 13 e 14. Esse texto
que estamos abordando aqui da carta aos Romanos foi a passagem que o Espírito Santo usou para salvar Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como nós somos mais intimamente conhecidos dele. Este jovem tinha uma mãe piedosa, uma mãe cristã, mas o seu pai era pervertido. Mas o pior de tudo é que a sua alma, a sua natureza era perversa. Ele era um homem extremamente carnal. Ele era um pecador sórdido. Há pecadores que são nobres, gente fina, embora esteja irremediavelmente perdido, mas fazem parte de uma elite moral de pecadores. São pecadores que não têm essa vida dissoluta, apesar de estarem perdidos, porque ninguém é salvo pelas obras, nem pela moralidade, nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Porém, há um bando de depravados que não tem nada favorável. São os chamados pecadores sórdidos, pecadores perversos, perdidos, que precisam de uma salvação. Quero dizer aqui, meus queridos, que tanto os pecadores nobres como os pecadores podres, ambos precisam de salvação. Quando Jesus falou de novo nascimento, ele não falou com uma prostituta, ele falou com Nicodemos, um ilustre religioso, um professor de Bíblia na sua época, do Velho Testamento. Mas ele precisava nascer de novo, tanto um quanto o outro. Tanto aquele que é considerado vil, indigno, quanto aquele que é considerado ilustre e reconhecido. Todos nós precisamos de salvação. Tanto os pecadores nobres como os podres precisam da salvação de Deus. E a pergunta que eu faço aqui para você é: você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Ou você só faz parte de uma igreja? É verdade que quem está em Cristo está na igreja, mas é também verdade que há muita gente na igreja que não está em Cristo. Há muitas pessoas que foram batizadas nas águas, mas não foram batizadas na morte com Cristo. Estão na igreja, sim, mas não são novas criaturas. Por isso a minha pergunta é: você já nasceu de novo? Você tem certeza de que é uma nova criatura em Cristo Jesus? Que o Senhor opere esta convicção em nossos corações. Eu não quero ser um religioso. Eu clamei ao Senhor por isto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não me deixe ser apenas um religioso. Eu não quero ser um profissional da fé, um profissional da religião. Eu quero ser um filho teu. Há muitos anos isto aconteceu na minha vida. Eu louvo ao Senhor por esta obra maravilhosa da graça de Deus. Eu não sou um pecador impecável, mas eu sou um santo em processo de santificação, de salvação da minha alma. Que Deus dê a você e a mim esta realidade espiritual. Eu quero deixar aqui o meu abraço, aqui de coração para coração. E espero, se o Senhor permitir, nos encontrar até o nosso próximo programa. Um grande abraço.